Salve, tropinha, o que ninguém faz aqui na Voz. Hoje a gente vai reagir a esse vídeo aqui que eu vi outro dia, esse caso aqui que tá bombando. E eu achei bem pesado, cara. Eu já tava com vontade de reagir faz tempo. Vou usar o vídeo aqui do Planeta Novo, do Bruno Fabio, né? Que foi o melhorzinho assim que eu encontrei, então vamos lá. Esse caso tá foda, mano. The indictment alleges that Combs abused and exploited women and other people for years, and in a variety of ways. As alleged, Combs used force, threats of force, and coercion to cause victims to engage in extended sexual performances with male commercial sex workers, some of whom he transported or caused to be transported over state lines. Combs allegedly planned and controlled the sex performances, which he called freak-offs, and he often electronically recorded them. The freak-offs sometimes lasted days at a time, involved multiple commercial sex workers, and often involved a variety of narcotics, such as ketamine, ecstasy, and GHB, which Combs distributed to the victims to keep them obedient and compliant. As alleged, when Combs didn't get his way, he was violent, and he subjected victims to physical, emotional, and verbal abuse so that they would participate in the freak-offs, and that Combs hit, kicked, threw objects at, and dragged victims, at times by their hair. Esse é o depoimento de Damian Williams, promotor de Nova York, na semana passada, após a prisão de Diddy. Elas servem para dar uma noção de tudo que ele está sendo acusado de ter feito. E neste vídeo a gente vai poder Caso você não sabe, esse é o cara de quem eles estavam falando, Puff Daddy. entender um pouco mais sobre essa história com mais detalhes. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse aqui é o Planeta Novo, e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai trazer aqui o caso de Puff Daddy, ou Diddy, né, que tem vários nomes, inclusive o Sean Combs, e hoje eu estou aqui com o Digo. Não, além de tudo, o cara ainda é estelionatário, né? Tem vários nomes, várias identidades. Like por trás da câmera Stake, que vai me dar a meta de likes. Meta de like hoje eu quero 7.240 likes. 7.240 likes então, e a gente vai começar falando sobre o assunto, que é um assunto que inclusive já foi abordado por outras pessoas há algum tempo. A gente tava dando uma pesquisada para ver, por exemplo, o conteúdo gringo e aqui do Brasil, e aqui no Brasil a gente encontrou um canal chamado Nath e Isa, né, que são duas garotas que estão acompanhando esse caso há um bom tempo, desde novembro do ano passado pelo menos, então vale a pena citar elas, porque quem quiser ver ali o conteúdo que foi sendo apurado no ao vivo, né, no real time, pode conhecer o canal delas. Pô, não sabia, que legal. Vou ver lá também o canal dela. E gostar também, certo? Então, a gente vai começar falando sobre quem é o Diddy. Ele é um dos maiores nomes da indústria musical há 30 anos, e isso não é um exagero de dizer, um dos maiores. Ele literalmente é um dos 5 ou 10 maiores nomes de toda a indústria musical dos últimos tempos. Ele que se chama Sean Combs e já teve vários nomes artísticos, como Puff Daddy, P. Diddy ou Diddy, né? Descobriu teoricamente e ajudou a desenvolver artistas como Notorious Big e Usher. Ele ganhou 13 Grammys durante essa carreira dele, que foi muito bem sucedida, e em 2022 ele se tornou bilionário em dólar, porque em real ele já era há muito tempo. Bom, esse mesmo cara foi preso no dia 16 de setembro como um monstro, que seria acusado de vários tipos de crimes brutais e bizonhos. E essa história então começou muito antes disso. No dia 9 de novembro de 2023, a gente teve uma denúncia feita de Cassandra Ventura, que seria a Cassie, a sua ex-namorada. Ela apontou os abusos que sofreu na mão do Puff Daddy por uma década. Ele conheceu ela em 2005, quando ela tinha 19 anos, através do R&B, que é o gênero que ela cantava, e é um gênero que ele investia muito, né? E ele começou a controlar ela Eu nunca ouvi falar dessa case aí não, mas agora eu fiquei curioso para ouvir um pouco. ativamente, começando pelos hábitos e ciclo social, incluindo quem ela poderia não conversar, o que ela poderia contar ou não que acontecia dentro da relação deles, e depois começou a forçar ela a fazer coisas, como por exemplo usar drogas e participar de situações sexuais que ela não queria. Bom, quando ele fazia isso, ele filmava a situação para depois, chantageando a pessoa e ameaçando de expor aquelas imagens, conseguir fazer novos vídeos. Foi assim, inclusive, que ele conseguiu forçar ela a ter uma relação sexual com outro homem, inclusive em algumas vezes com mais de um homem por vez. Bom, e um dos casos que ela deixou muito bem detalhado foi um caso que aconteceu em 2018, quando eles já tinham terminado, inclusive. Era um jantar para poder decidir como que o casal ia seguir, quem que ia ficar com o quê, quem que ia fazer o quê, e era basicamente isso. Eles então jantaram, foi tudo ok, foram até a casa dela, porque ele
insistiu pra poder acompanhar ela até em casa. E quando chegar na porta dela, ela pediu pra que ele não entrasse e mesmo assim ele entrou sem ser convidado. Lá dentro, então, ele beijou ela à força, tirou as roupas dela e penetrou ela sem consentimento enquanto ela dizia não, dizendo que não queria aquilo. Ela que, como a gente falou, teve um contato com ele através da música, né, se afastou dele e também da Bad Boy Records, que é a empresa que ele tem, que é a gravadora que ele tem, e ela contou, inclusive, não só coisas envolvendo ela, como, por exemplo, outras pessoas. Pra quem acompanha o rap, vai conhecer o Kid Cudi. O Kid Cudi foi não quer só uma vítima, né? nesse meio. A Cassie era que o Diddy uma vez disse que iria explodir o carro do Kid Cudi, isso porque ele soube sobre um relacionamento que ela teve com ele durante 2011, no momento que ela não estava ali com ele, né, num hiato. Então os caras separados por um momento, a Cassie ficou com o Kid Cudi, e aí o Diddy, que ficou sabendo disso, ficou muito maluco, queria explodir o carro dele, e ele falou que ia fazer isso em 2011, e em 2012 o carro do Kid Cudi foi de fato explodido na garagem dele. Como ele falou que ia acontecer. Então aqui a gente pode ter por que ela, a Cassie, não se sentia ali forte o suficiente para vir a público, né, e contar o que estava acontecendo. Bom, inclusive quando veio essa acusação lá em novembro do ano passado, que foi feito por ela, ele fez uma resposta pública através de um advogado que falou o seguinte: nos últimos 6 meses o Sr. Combs foi submetido à demanda persistente da senhora Ventura, que é a Cassie, de 30 milhões de dólares, sob a ameaça de escrever um livro prejudicial sobre o relacionamento deles, que foi inequivocamente rejeitado como chantagem flagrante. Ou seja, eles alegam que ela teria procurado eles durante 6 meses, nesses últimos tempos, o que é até um pouco estranho, porque a situação aconteceu em 2023, no final de 2023, e em 2018 eles já tinham terminado. Tem um hiato aí de 5 anos, né? Do porquê que só 5 anos depois ela ia se interessar no dinheiro, já que é uma pessoa interesseira, segundo eles. Mas segundo eles, ela teria ameaçado de escrever um livro expondo ele, pedir esse dinheiro, eles não acataram, alegaram que aquilo era chantagem, entraram com um processo contra, e ela entrou com um processo também contra eles, alegando que tudo isso tinha acontecido. Quando isso aconteceu, caiu como uma bomba, jogo, né? Mas não era bem uma surpresa lá pelos Estados Unidos. Ele já tinha meio que uma fama envolvendo isso, mas era uma fama mais brincalhona. Vou dar um exemplo. O Mr. Catra aqui no Brasil. Todo mundo falava que tinha muito filho, falava que ele poderia fazer uma putaria, perguntava pra ele, como é que funciona uma orgia, algo do tipo, mas sempre num tom de algo consensual, de algo que ele escolhia, que a maioria não vai fazer, e que era consensual. Nesse caso, ele também tinha isso. Ele tinha já essa fama de ser um cara que estava sempre envolvido em grandes festas, que as festas dele eram uma loucura e tudo mais, mas ninguém esperava que, de fato, dentro dessas festas, ou após essas festas, né, ali, né, nos Quer economizar na conta de luz sem investimento em placa solar? Meu filho. O custo total mais, mas ninguém esperava que, de fato, dentro dessas festas, ou após essas festas, né, ali, né, nos afters, né, a gente tinha esses eventos onde ele explorava sexualmente algumas pessoas. Então, quando a gente teve a primeira denúncia pública, foi pro público, né, todo mundo descobriu o que tá acontecendo, e outras pessoas viram aquilo e falaram, também aconteceu comigo, vou contar a minha história. É o caso da April Lampers, que era uma estudante do Instituto de Tecnologia, no curso Fashion, né, então ela fazia basicamente moda, e naquela época, já em 1995, muito antigamente, né, gente, a gente tá falando de quase 30 anos atrás, ela conheceu o Diddy como um cara já influente. Ele prometeu pra ela, inclusive, que ia abrir ali as portas do mundo. Esse é um fato interessante da gente sempre lembrar e deixar bem claro. Cara, esse cara tá há muito tempo já na indústria. A moda, que era o curso que ela tá fazendo. E de início tratou ela muito bem. Mandava flores pra ela, mandava presentes e coisas do tipo. E conseguiu convencer ela a sair com ele. Então um dia, eles saíram em Soho, que é um bairro de Nova York, que é um bairro bem agitado, inclusive, conhecido. E nesse bairro tem muitos bares. Eles foram até um bar tomar um drink. E lá, ele começou a servir pra ela um monte de drinks. Ela falou que, inclusive, bebeu acima do que queria, porque muitas vezes ele falava, vai, bebe, eu vou beber também aqui, ó, bebi, entendeu? E aí, nisso, ela passou dos limites e bebeu mais do que deveria. Dali, eles foram até o hotel que ele estava hospedado, que era o Millennium Hotel, que era um hotel que ficava a 9 minutos do bar que ele escolheu. Então era um local bem próximo, inclusive, né? Quando eles chegaram no hotel, ela começou a perder a consciência. Ela começou, inclusive, a perder a visão. E foi nesse tempo de perda de consciência e visão que ele começou a agredir ela sexualmente. Ela então teria acordado somente no outro dia, sem roupa, sentindo dores nas genitálias e confusa com tudo que tinha acontecido. Então ela tinha entendido que aquilo que tinha acontecido tinha sido um abuso dele, que ele tinha entendido que ela tinha liberado aquilo de alguma forma, e por isso ela perdoou ele. Então ele voltou a ter contato com ela e ele voltou a abusar dela, forçando ela a ter relações sexuais com outras pessoas. Um dia ele levou Kim Potter lá, que é uma pessoa bem importante, que também foi agenciada por ele, que também tem a ver com a música e que teve um relacionamento com ele longo. Essa Kim Potter já teve 3 filhos dele, certo? E ele levou ela então nesse dia até o apartamento dela, forçando a April a usar a Exa junto com a Kim e fazer sexo com ela, enquanto ele assistia aquilo e se satisfazia. Em 1998, depois de muito tempo, porque tudo começou em 95 esse programa, né? Ela conseguiu distância dele, só que olha só, ela tá trabalhando num restaurante naquela época. A Kim foi até esse restaurante, alegou que a April tinha tentado envenenar ela
né? A gente não sabe se é verdade, se for, é plausível, né? Por tudo que aconteceu com a dele April. também. Mas ela alegou que a April tentou envenenar ela, pediu demissão e a April foi demitida desse restaurante. Ou seja, foi lá infernizar a vida da mulher que tava seguindo, inclusive longe da moda, que é o que ela queria de início, né? A Kim, como a gente falou, ainda tava com ele em 98, continuou até 99, se separou dele por alguns anos, até 2003, e em 2003 voltou a ficar com ele e ficou até 2007. Ela também teve uma relação abertamente problemática com ele, onde ele chegou até ela várias vezes enquanto ela tava grávida, nos 2 períodos, porque em um período ela teve gêmeos, e nesse período que ela teve gêmeos, ele engravidou uma outra mulher enquanto ela esperava gêmeos dele. Então, tipo assim, era um negócio publicamente já bem questionável, né? Mas por enquanto não era algo criminoso. Bom, então aí a situação da Cassie entrou com um processo também, que seria por conta disso que a gente contou aqui, e o namorado dela acabou recebendo um vídeo dela tendo relações íntimas com o Diddy, algo que ela nem sabia que existia. Então, assim, como se fosse uma punição, né? Olha só o que eu tenho aqui. Como se fosse uma ameaça também. Posso vazar isso aqui a qualquer momento. E por incrível que pareça, a gente tá falando de 30 anos atrás, e esse não é o primeiro caso dele. O primeiro caso dele, inclusive, teria acontecido lá em 1990, quando o Diddy, junto de outra pessoa importante da música, o Aaron Hall, né, teriam se juntado pra agredir sexualmente 2 pessoas de 16 anos. Lisa Gardner, de 16 anos, e o amigo dela, em 1990, foram até uma festa da MCA, que é uma grande gravadora que existiu, que tem, por exemplo, The Who, que é uma banda conhecidíssima, Leonard Scourge, né, que tem aquela música do Alabama, que é muito conhecida. Enfim, uma gravadora gigantesca que, inclusive, surgiu lá em 1920, certo? É um negócio que existia há muito tempo, que deu uma festa e dentro dessa festa os dois seriam agredidos sexualmente dela. E essa festa teria permitido que pessoas menores de idade entrassem nela e fossem então pegas por eles, que já provavelmente teriam essa intenção. Então a Liz e o amigo dela teriam sido convencidos a ir até a casa do Hal, foram até o apartamento dele, chegando por lá de novo eles beberam, e eu acho que talvez tinha alguma coisa nessa bebida, porque todo mundo falava sobre beber, né? E ela disse que nesse momento ela perdeu a consciência também. O Diddy agrediu ela sexualmente. No caso dela, ela não adormeceu diretamente, ela se manteve consciente durante todo o processo, né? E ela ficou em choque, nua, em cima da cama. Levou um bom tempo pra retomar a consciência, né? Nesse processo. Quando ela retomou, ela se vestiu e nesse momento o Hal então entrou no quarto, lutou contra ela e violentou ela mais uma vez. E olha que doideira, o Diddy teria procurado ela porque ele estaria interessado numa amiga dela, certo? E não queria que ela contasse isso que tinha acontecido. E pra poder colocar medo nela, ele pegou ela pelo pescoço e teria sufocado ela, tá ligado? E desmaiado ela nesse momento. Então, tipo assim, naquela época já era utilizado de violência pra poder calar as pessoas, né? Um outro caso que também foi denunciado é o de Joy Dickerson Neal, né? Que também sofreu com ele em 1991, quando ela foi levada de uma festa da faculdade onde ela tava pra bares, que era... Todos esses casos aí é de muito, muito tempo atrás, ó. Ainda nem chegou, é só o começo do iceberg. Um processo que ele fazia, depois pra casa dele e depois caiu no mesmo ciclo, sendo explorada por ele e tendo um vídeo que foi filmado e vazado como vingança, porque ela prometia denunciar ele. Então, tipo, ele controlava muito bem essas pessoas com reputação, basicamente. E tudo isso que a gente falou foram casos que surgiram dessa denúncia da Cassie que aconteceu em novembro do ano passado. Além disso, a gente tem muitas outras denúncias, como por exemplo, festas malucas que ele fazia, e que aí tinham 2 partes, que tinha uma primeira parte que era uma festa mais ok, uma festa comum. Jay-Z, irmão, Jay-Z, dá pra imaginar que o Jay-Z também tá envolvido nisso, velho. Ainda não foi provado nada, né, sobre o Jay-Z, mas tudo indica que ele também faz parte dessa, não sei nem como chamar isso, uma máfia, uma gangue, sei lá. Onde pessoas muito importantes iam, porque como a gente falou, ele era dono de gravadoras, ele era dono de grupos, ele era dono de marcas, ele era dono de projetos, então muita gente ia por lá pra poder, em algum momento, ser convidado pra algo, né? E nessas festas, no after dessas festas, depois delas, a gente tinha esses eventos privados, onde ele fazia todo tipo de coisa. E qual que era o lance? Quando a gente tinha uma pessoa importante por lá, teoricamente, ele filmava essa pessoa, fazia imagens dessa pessoa cometendo alguma coisa que era errada, pra depois extorquir essa pessoa pra usar o poder dela pra conseguir o que quisesse. Por exemplo, eu vou pegar Ilha de Epstein, né, pai? aqui a imagem de tal cara, que é o chefe de tal gravadora, certo? Pra eu pegar uma imagem dele, chantagear pra tal mulher que eu quero dentro da gravadora dele, um dia vir aqui pra eu poder fazer o que eu quiser com ela. Tá ligado? Então ele fazia algo que era muito parecido com o que o Jeffrey Epstein fez, né? Que inclusive era fraudar flagrantes. Então, tipo, você pega uma pessoa importante, bota na sua casa, fala que vão ter mulheres bonitas por lá, contrata uma garota de 16 anos, coloca uma taça de vinho na mão dela, como se ela fosse uma maior de idade, coloca próximo do cara e faz uma foto dos dois juntos. Depois fala, eu tenho uma foto sua com uma menor de idade bebendo numa festa. E assim você consegue fazer esse cara levar pessoas pra uma próxima festa. Então essas festas malucas tinham 2 partes, que era uma primeira parte que era comum, uma festa comum, que aí podia
podia ser mais maluca porque os caras têm mais dinheiro, né? E aí eles podem pagar basicamente pelo que bem quiserem, né? E tinham esses after que aconteciam de tudo. O Damian Williams, que é um dos promotores do caso, né? Disse que o Diddy criou um sistema Damian baseado Williams, em violência pra obrigar mulheres a longas relações sexuais com garotos de programa. Longas relações é um detalhe bem importante, porque ele é descrito pelas Pô, cara, esse vídeo aqui tá muito bom, mano. Muito bom esse vídeo, tudo explicadinho, ó. vítimas. A própria Cassie contava que isso podia durar inclusive dias. Podia ter uma festa, por exemplo, pública, depois um after que durava dias, onde a pessoa era obrigada a continuar transando, e quando não tinha mais o pique, ele injetava uma droga na pessoa, que era como se fosse um êxtase líquido na pessoa, pra ela continuar com o pique e continuar fazendo aquilo, de uma forma obrigada. E só ele aproveitando de toda aquela situação. Um outro detalhe que viralizou agora recentemente é que ele tinha mais de 1000 frascos de óleo de bebê em casa. E segundo a Cassie... Porra, cara. Eu vi essa parte e eu não entendi nada, irmão. Pô, Essa fez a primeira denúncia é porque isso fazia parte do fetiche dele. Ele cobrava que ela se molhasse com aquele óleo antes de qualquer tipo de situação. E ele exigia tanto do corpo das pessoas, literalmente, seja sexualmente ou seja com violência, né, seja batendo nelas, que muitas vezes a pessoa tinha que permanecer um bom tempo escondida pra não demonstrar o que ele tinha feito com ela. Então a pessoa era drogada, usada como queria e por um bom tempo ainda aprisionada, e quando era libertada, ela era ameaçada por ele. Era um sistema realmente bem complexo que ele repetia inúmeras vezes. Inclusive a gente pode falar com um pouco mais de certeza que isso aconteceu porque, segundo Emily Jones, que é uma das promotoras do caso, o governo tem uma enorme quantidade de evidências, incluindo testemunhos, fotos, vídeos e mensagens que narram as situações. A maioria dessas coisas, obviamente, a gente não tem acesso, mas um registro que está sendo usado no caso vazou. Nele, o Diddy é visto agredindo brutalmente a Cassie, que é a sua ex, né, em um hotel em Los Angeles em 2016. Ele agride ela, joga um vaso nela e arrasta ela por um corredor. A própria Cassie diz que nesse dia o Diddy tinha forçado ela a transar com prostitutos, enquanto ele ficava assistindo, e seria um desses dias dele de abuso. Quando ele dormiu, ela tentou ir embora, mas ele acordou quando ela estava saindo e foi atrás dela. E foi assim que então a gente viu esse vídeo. Já na versão do Diddy, a briga foi provocada por Cassie, que encontrou provas no celular do Diddy de que ele teria mais do que uma namorada. A defesa dele disse que ele estava dormindo quando a Cassie o acertou na cabeça com o celular e saiu do quarto com todas as roupas dele, e que ele estaria tentando recuperar suas roupas quando fez tudo o que fez. Porém, os próprios promotores já contestaram isso, dizendo que o Diddy poderia tentar resolver a situação de outra forma, ainda mais ele sendo um cara bilionário, né? Roupa não é um problema pra ele. Liga aqui, manda alguém buscar, pronto, né? Inclusive, a promotoria apurou que ele teria subornado o hotel, e 3 dias depois, o vídeo das câmeras de segurança teriam desaparecido por conta desse suborno. E como todo mundo sabe, essas histórias também envolvem pessoas que são muito famosas. Em 2004, por exemplo, Dawn Richard, do grupo Dante Kane, conheceu o Diddy em um teste para a 3ª temporada de uma série que ele fazia, que era Make the Band. Segundo ela, na audição, ele apelidava cada um com um defeito que ele encontrava. Então, se tinha o nariz, era nariguda, gorda, não sei o que, tal. Meu Deus. E ele era uma pessoa altamente escrota desde o início e desde a primeira vez que ela viu. Bom, quando ele montou um time para ser uma banda, as pessoas que foram escolhidas foram forçadas a emagrecer. E como que você força uma pessoa a emagrecer? Não dando comida para ela e tancando ela. Então, recorrentemente, eles eram forçados a treinar por 48 horas ou mais, sem comida, sem água ou descanso. Ela conta que em qualquer brecha que ele tinha pra tocar no corpo dela, ele tocava. Então, por exemplo, ele falava, essa roupa tá feia. Ele vinha e pegava no peito dela, pegava na bunda dela, se aproveitando da situação. Em 2009, o grupo Dante Kane, que era o grupo que ela fazia parte, né, se desfez, e surgiu um novo grupo, que era o Diddy Dirty Money. Tipo assim, cara, realmente eu nunca fui muito, acompanhei tanto a cultura hip hop e tal, mas alguém conhece esses grupos aí? Porque eu não tô conhecendo nenhuma referência ela, dessa. tinha ele e tinha a Kalena Harper. Um dia em Los Angeles, a Dawn Richard viu o Diddy espancando a Kalena Harper. Isso porque ela não estava fazendo bem feito os ovos dele. Então ele ficou muito bravo com ela, o negócio foi crescendo muito rápido, mostrando como que ele explodia, né? Ele começou gritando com ela, depois pegou a frigideira com os ovos, tacou na cabeça dela, depois partiu pra cima dela, começou a bater na cara dela, ela caiu ali sobre os degraus da escada. Nesse momento ele bateu nela contra a escada e continuou batendo nela enquanto arrastava ela para essa escada. Então ela viu aquilo, ficou altamente chocada. No outro dia, ele saiu, voltou com flores e chocolates, tanto para ela quanto para outra, certo? E disse que naquele dia nada tinha acontecido. E que se alguém falasse sobre aquilo, e que se alguém soubesse daquela história, teriam consequências. Então, por isso que ela também não falou na época, com muito medo dele. Ela também viu muitas agressões dele com a Cassie. Diz que muita gente importante também viu. Ela contou que já viu a Cassie sendo sufocada em uma van, onde ele pegou ela pelo pescoço, jogou no chão e começou a bater no rosto dela. Ela falou que ele também já socou o rosto dela em uma festa e que ela já foi agredida, inclusive, em um jantar com a presença de muitos famosos, como a gente falou, incluindo o fundador da Interscope Records, que é uma grande gravadora que envolve... Velho, tem um par de absurdo, né, velho, eu vendo esse caso. Cara, esse cara aí... Tomara que a justiça seja feita, ele seja preso realmente, pegue uma perpétua aí,
Porque eu acho que é o mínimo, né, cara? Eu não vou conseguir continuar o vídeo, cara. Mas se você quiser assistir o vídeo em todo, vai lá no canal do Fabio, do Bruno Fabio, no Planeta Novo. Lá tem um vídeo completo. Cara, eu não vou conseguir mais assistir esse vídeo. É muito absurdo atrás de absurdo, entendeu? A ideia do canal aqui não é essa, não é trazer... Bom, é trazer um pouco de entretenimento, uma coisa boa, né? Então, tipo assim, é isso, cara. Valeu, falou. Que ninguém faz aqui na Voz. Até uma próxima, né? Outras pessoas famosas, né? Esse cara que é o criador, o fundador, né? O Jimmy Iovine, teria fechado uma